2009, eu venho estudando a vida intrauterina. Em 2011, eu adquiri um livro que chama Nascer Sorrindo, do Frederic Leboyer, que ele mostra o momento do nascimento na visão do feto. E aquilo me despertou. E aquilo começou a me mostrar um caminho diferente, um caminho que a gente precisava mudar, ou que eu pudesse contribuir para a hora do nascimento, para que aqueles bebês que fossem nascendo não fossem tão violentados emocionalmente. Hoje, um dos maiores traumas que o ser humano tem é o trauma do nascimento, e isso é inconsciente, né? Em 2013, quando eu assisti o Renascimento do Parto, um documentário, aquilo me despertou para eu entrar na humanização ao nascimento, a humanização do parto, e também para eu poder seguir uma nova carreira profissional como doula. O trabalho da doula, ele é uma trajetória bastante desafiadora, mas ele tem uma grande gratificação, a gratificação da vida, a gratificação da construção da família. Só que esse é um trabalho que ele é para quem realmente ama servir outra mulher, ama servir um casal, ama ajudar outra mulher, né? Tanto é que doula significa mulher que ajuda outra, né? A mulher que serve outra mulher, né? A gente, durante todo o processo da gestação, com aquele casal que chama a doula para um atendimento ou para tirar suas dúvidas, a gente traz todas as informações da fisiologia do parto, de como que funciona, o que ela pode esperar do momento do nascimento, quais são os procedimentos que eles podem aceitar, quais são os procedimentos que eles podem desejar, quais são os procedimentos que acontecem para que eles possam tomar a melhor decisão mais emocionante da vida do casal, né? Que é a chegada do filho, a construção de uma família. Então, a doula, ela tem um papel muito importante na questão emocional, a questão de que junto ela pode ter um equilíbrio físico e emocional, e também o apoio do marido, o apoio da mãe, o apoio do acompanhante, quem quer que seja, tá? A doula, ela, durante o trabalho de parto, ela vai utilizar de vários métodos não farmacológicos para acelerar o processo do nascimento, né, para ajudar nesse auxílio da evolução do parto e também para poder alívio de dor. Então, se a mulher ela tá com muitas dores, a gente vai sugerir exercícios, massagens, banho de água quente, entrar numa banheira se tiver disponível, utilizar de cromoterapia, aromaterapia, qualquer atividade que aquela doula tem de experiência e tem de conhecimento. Tudo é válido, desde que não seja invasivo e desde também que seja não farmacológico, né? A doula, ela tem um principal objetivo nessa confiança, nesse elo de confiança. Ela é uma ponte entre o estado real e o estado desejado daquela mulher, né? Aquela mulher, ela muitas vezes, ao longo do trabalho de parto, ela olha para a doula apenas para se sentir confiante. O marido, ele tá envolvido emocionalmente, ele dá todo o apoio de amor, de acolhimento, de aconchego para aquela mulher. Mas a doula, ela passa uma confiança de que está tudo indo bem e que realmente, se tiver alguma coisa fora do lugar e que precisa de algum tipo de intervenção, a doula também vai passar essa segurança para ela. A decisão não é da doula, a decisão é da equipe médica junto com o casal, mas esse conforto, esse apoio, quem dá é a doula, né? Então a doula, ela tem um papel muito importante durante o processo de nascimento para aquela mulher, porque quanto mais segura, mais confiante aquela mulher está, melhor será o trabalho de parto dela, mais rápido, com menos intervenções, mais natural, né? Então tudo isso ajuda na construção dessa família. É um trabalho com bastante desafios, porque a gente está enfrentando um sistema que tem altíssimos índices de cesárea. Nós sofremos muitas rejeições por parte de vários profissionais na equipe médica, justamente porque nós entendemos como que é esse procedimento emocional e que o processo do parto, ele não é só físico,
né? Ele não é só uma questão física que tem hora para que você sabe a hora que vai começar, o que vai acontecer daqui 2 horas, o que vai acontecer daqui 4 horas, olha, daqui 5 ele nasce, né? Depois que ele nasceu, ele vai mamar por tanto tempo. Não, a gente não tem regras. A gente simplesmente tá ali para esperar. Né? A gente não sabe a hora que vai acabar. E isso incomoda médicos, isso incomoda hospitais, isso incomoda instituição, porque eles não conseguem prever isso. Então a gente enfrenta um pouco de preconceito, a gente enfrenta essa questão do sistema, de a gente estar lutando contra um sistema que é muito maior do que a gente, né? Visto pelos números de altíssimos índices de cesárea, de altíssimos índices de violência obstétrica, a assistência ao nascimento, a assistência à mulher gestante. Então, por todo esse motivo, a gente tem um trabalho com bastante desafio. A doula ela também tem uma responsabilidade de fazer rodas de gestantes de conscientização, para passar essas informações, para que esse casal comece essa trajetória, né? Nós recebemos a gestante da idade gestacional em que ela tiver, desde o dia que ela descobriu que está grávida até o dia do nascimento do bebê. Qualquer hora, qualquer momento, é momento para a gente poder receber essa gestante, esse casal, né? A gente traz um lema muito bacana, que a gente diz, enquanto o bebê está dentro da barriga, tudo é possível, a gente pode mudar e a gente pode fazer o que for necessário, né? Se for para ajudar nos desejos daquela mulher. A gente luta muito por um parto com respeito, por um nascimento com respeito. Nós temos também um trabalho como pós-parto, então o trabalho de pré-parto é na parte da conscientização, o trabalho do parto é essa assistência não farmacológica e a parte do pós-parto, que é na ajuda de uma reorganização familiar, na sua rotina, nos primeiros cuidados com o bebê, em como que o seu corpo está retornando, o que está acontecendo no seu processo de amamentação, né? Então é de uma forma, uma estrutura bastante emocional, bastante de informação. A doula em nenhum momento ela faz um papel clínico, né? Em nenhum momento ela dá um diagnóstico. Não, isso aí cabe ao médico e ao responsável da área, não a doula. A doula, ela dá um suporte emocional que eu costumo dizer que é 70, 80% de todo o processo dessa maternidade, né? Porque não existe regra para se criar um filho. Uma a cada 4 mulheres sofre de violência obstétricas no Brasil. É lamentável ver como vários profissionais de saúde que estão prestando assistência na hora do nascimento, eles usam de humilhação, de poder, de conforto, de comodismo e da fragilidade da mulher para fazer aquilo que eles querem com ela, né? A mulher, ela fica vulnerável na hora do parto. Falta uma compreensão muito grande que essa mulher ela tem uma história por trás, né? E também tem 2 vidas que estão ali recebendo vários estímulos. Essa mulher, no momento que ela tá parindo as suas dores, a sua história, os seus traumas, as mágoas do passado, que todos nós carregamos, né? Todos nós temos uma história para contar. E tem momentos tristes nessas histórias. E muitas delas são marcantes, são doloridas. E o parto, para muitas, é um processo de cura. E isso precisa ser respeitado. Eu já acompanhei uma gestante que, na hora do parto, eu acabei presenciando, lamentavelmente, uma cena dessa. Eu acho que essa é uma das maiores tristezas, se não for a única, no nosso trabalho de doula, né? Da médica simplesmente falar para ela, olha, você deu a entrada no hospital, o bebê precisa nascer, você não veio para um spa, né? Daqui a pouco outras mulheres vão querer usar esse quarto. Gente, não existe regras, né? Como que uma pessoa que tá ali sentindo tantas dores, se entregando para aquele momento, para receber o dia mais feliz da vida dela, aquele motivo da vida dela, aquela situação que é o que ela mais desejou, que ela mais planejou, que tá fortemente envolvido um amor, e uma pessoa quer botar regra, botar limite e decidir
para a hora que aquela criança está querendo nascer, ou acelerar ou até mesmo atropelar esse processo do nascimento, né? E aquela mulher, ela muitas vezes ela se fragiliza, ela se fecha, ela se entrega, né? Porque a gente vem de uma cultura que, opa, não podemos incomodar os outros, ai, desculpa, tô te atrapalhando. Não, isso não é, na hora do parto isso não existe, né? Não é a mulher que tá provocando tudo aquilo, né? Não é a mulher que está desejando atrapalhar. Não, é um processo natural, é um processo fisiológico, é um processo da natureza da mulher, é uma coisa de instinto. E é necessário, é uma travessia, é um portal que essa mulher está atravessando. Então, isso precisa ser respeitado. Essas violências obstétricas que hoje estão acontecendo, elas são lamentáveis, elas são, assim, na minha opinião, inaceitáveis, porque é uma grande falta de respeito com o ser humano, né? A gente está falando de pessoas, a gente não está tratando com um bicho. Então, é muito triste quando eu vou fazer uma visita de pós-parto para uma gestante e ela tá infeliz. E a gente pergunta, poxa, mas como assim ela tá infeliz? Ela acabou de ser mãe, ela acabou de se transformar como mãe. E aí eu pergunto, será mesmo que ela se transformou como mãe? Será que era isso que é ser mãe que ela esperava? Né? É isso que ela estava desejando? Não, é onde a gente chama, foi um parto roubado, foi um momento da maternidade roubada e que traz inúmeros reflexos para essa vida. Uma episiotomia feita muitas vezes sem anestesia, sem o consentimento da mulher, ela vai trazer danos emocionais para essa mulher. Essa mulher, ela vai ter dificuldade em relações sexuais, ela muitas vezes vai ter dificuldade em aceitar o seu próprio corpo, ela vai se sentir tem uma relação muito legal que ela chega a se sentir como uma vítima de estupro, né? Ela foi violentada, ela não consegue ser tocada, ela vai sentir dores e ela vai falar, opa, por que isso aconteceu comigo, sendo que eu não desejei por isso? Né? E ela vai começar a perceber que esse mundo é injusto. Todos esses sentimentos vão impactar nessa vida que nasceu, nesse bebê, no filho dela. A mulher, ela precisa estar inteira, ela precisa estar íntegra para poder se doar para essa maternidade, né? Para ela poder se entregar para essa maternidade. E é um trabalho muito desafiador esse, da mulher em trabalho de parto lutar contra essas violências obstétricas, né? Que podem causar inúmeros danos, riscos, problemas e que não foi aquilo que essa mulher desejou. Então, escutar várias humilhações do tipo, na hora de fazer não doeu, né? Por que agora você tá gritando? Gente, são dores diferentes, são sensações diferentes, né? A mulher, ela também se torna vítima de a pessoa invadi-la como, estamos aplicando soro na sua veia para acelerar o trabalho de parto. E muitas vezes isso é prejudicial para o desenvolvimento do parto, muitas vezes isso é prejudicial para aquele bebê, e eles simplesmente fazem isso para acelerar. E muitas vezes a gestante fala, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eles amarram ela e aplicam, né? E é o uso e abuso do poder que eles têm. Então, infelizmente, a gente está vivendo uma realidade dessa. Lidar com essas mulheres nessa questão emocional, ela é um desafio, ela é muito trabalhosa, porque isso pode se transformar numa depressão pós-parto ou numa depressão profunda, isso pode se transformar numa morte de uma mulher, da identidade dela, enquanto o processo do parto, ele é a transformação da identidade dela como ser humano, como mulher, como pessoa, para associar também a identidade dela como mãe. Então, como é que a gente trabalha quando uma identidade dela como mãe dá início a uma trajetória extremamente violenta? E isso é triste. É aquilo que a gente não quer mais que aconteça. O maior desafio que nós temos em relação a isso é fazer com que essas mulheres denunciem, é fazer com que essas mulheres
vão atrás dos seus direitos e briguem por aquilo. Eu não quero fazer isso. Se você fez, então eu mereço ser escutada, eu mereço ser ouvida no momento em que ela está consciente, no momento em que ela está inteira, que ela está num processo mais racional, não na hora do parto, em que ela está num processo extremamente emocional, extremamente entregue para uma dor, né? Então a gente precisa lidar com essas mulheres, escutar essas mulheres e valorizar também essas histórias, essas dores, para que isso não aconteça mais com outras mulheres. Então a gente precisa de advogados que entendam dessa situação, né? Entendam dessa assistência médica, entendam dos direitos da mulher gestante, para que ela tenha alguém que possa ouvir, né? Porque chega em determinados momentos, ela se sente extremamente fragilizada, porque ela fala, não tenho quem possa me escutar, não tem quem possa me ajudar, né? Então a gente precisa incentivar cada vez mais essas mulheres para fazer esse trabalho, para fazer com que elas sejam escutadas e esse cenário mude, porque ninguém merece ser violentada no dia que ela esperou por 9 meses, às vezes planejou por anos, né? E acabar sendo violentada e ter uma marca muito, muito triste daquele momento. Algumas gestantes que eu cheguei a acompanhar, quando eu ia nessa visita de pós-parto, ela não queria falar do parto. E isso tinha que ser ao contrário. Ela tem que querer falar, ela tem que querer usar aquilo e falar, eu consegui. Foi difícil, foi desafiador, foi dolorido, mas está sendo extremamente recompensador, para que isso encoraje novas mulheres, para que a gente possa mudar cada vez mais esse cenário esse cenário brasileiro da obstetrícia, né? Então, já dizia, a gente fala muito que a mulher ela tem que ser a protagonista do parto e não a equipe médica, né? Ela que tem que estar ali no comando e falar, opa, sou eu que quero fazer isso, por favor, faça. Como que a gente garante isso? Com um plano de parto. A doula, ela acompanha esse desenvolvimento do plano de parto. É um papel onde ela vai dizer o que ela aceita e o que ela não aceita durante o trabalho de parto dela. E caso aquilo não seja respeitado, aquilo se torna um documento em que ela fala, mas eu não queria isso. E naquele momento eu não estava em condições de pensar, de raciocinar e de decidir. Então por isso que foi feito esse plano de parto antes. E a gente precisa fazer com que esse plano de parto seja valorizado. E esse plano de parto, ele precisa começar a ser reconhecido pela equipe médica, pelas instituições de saúde, pelas gestantes, pelas enfermeiras, por advogados, pela justiça, pelo governo, porque aquilo se torna um documento, que se caso aquilo não foi cumprido, que sirva como um documento, que sirva como uma forma de comunicação e uma prova para dizer, olha aqui, eu não queria episiotomia, e vocês fizeram, né? E a gente está precisando de um apoio muito forte, de pessoas que queiram ajudar as mulheres a lutar contra isso. Então, nós estamos precisando mudar, sim, a assistência à saúde à mulher grávida, ao recém-nascido, porque muitas vezes esses recém-nascidos, eles também sofrem de violências na hora do nascimento. Você acaba passando uma mensagem para ele que esse mundo é violento de viver, que a gente possa mudar e construir uma sociedade muito melhor. Como já dizia o Michel Audin, né, um grande obstetra francês, para mudar no mundo é preciso mudar a forma de nascer. E eu complemento, é preciso mudar a forma de receber essa nova mãe, essa nova família e principalmente esse novo bebê nas questões emocionais, de como eles estão recebendo, de como eles estão sendo acolhidos e de como eles estão sendo tratados. Qual é a mensagem que vocês querem deixar para esse bebê, né? Então, eu complemento muito com a assistência ao recém-nascido, vai fazer total diferença no futuro da nossa humanidade.